Bora lá. João Vitor tá aí. Francisco, Francisco Vitório. Tô aqui. Show de bola. Vamos lá. Primeiro ponto, eu já fiz o destaque aqui. A nossa banca, né? A banca do concurso será o Sebrasp, né? Que fará essa prova. Aliás, para a regência, né? De todo esta aplicação, né? De todo este certame. E aí o Sebrasp vai vir com a modalidade de 120 questões certo ou errado, perfeito? E aí a gente tem que observar o seguinte, que teremos 7 etapas, beleza? Nesse concurso. Quais são essas etapas? Prova objetiva, né? E a prova discursiva, que elas serão aplicadas no mesmo dia, que nesse caso é o dia 19 de julho de 2026. Teremos aí um lapso temporal de 120 dias. Então é muito tempo, um excelente tempo para fazer uma excelente preparação. Perfeito? Então não há que se falar em um tempo exíguo, curto, não. Estamos aí diante de uma excelente oportunidade, um bom tempo para isto. Boa noite, Felipe. Boa noite. Tudo bem? Vamos lá, vamos jogar duro. Prova objetiva, prova discursiva, teremos a etapa do TAF, né, o teste de aptidão física, vou falar alguns tópicos sobre ele. Felipe, eu acho que teu áudio está aberto. Felipe? Pronto, agora. É porque eu acho que teu áudio está aberto aí. Consegue desligar aí? Opa, show de bola. Obrigadão, Felipe. É porque fica dando um retorno aqui, e aí eu fico achando que você quer falar alguma coisa. Mas se quiserem falar, comentar qualquer coisa, pode ficar à vontade. Bora lá. Filipão está aí na preparação também para PEMAL. Teste de aptidão física, beleza? Fazer o destaque, 7 fases. Teremos a avaliação médica, tranquilo. Teremos a avaliação psicológica, psicotécnico ali. Lembrando que tão somente as duas primeiras etapas aqui, né, as duas fases que serão colocadas no mesmo dia, obviamente, são de caráter eliminatório e classificatório. Todas as outras são de caráter eliminatório. A comprovação documental, né, e investigação social. E, por fim, o exame toxicológico. Todos estes daí, TAF, avaliação médica, avaliação psicológica, comprovação documental, investigação social e o exame toxicológico, são todos eliminatórios. Observem que teremos as provas tanto na cidade de Arapiraca como na capital Maceió. Perfeito? Muito tranquilo, porque aí a gente tem etapas normais, né? As condições normais aí da maioria dos concursos públicos, observando que alguns professores, alguns cursinhos aí apostavam que talvez não viesse, né, a prova discursiva, a redação, mas ela vai vir. E já dou a atenção que a prova discursiva ela vai ser voltada para o tema de atualidades. Perfeito? Não haverá um tema específico dentro do edital, mas relacionado ali a atualidades. Perfeito? Vamos lá. O que mais que é de interessante para a gente saber agora, nesse exato momento? Os cargos, beleza? Quais são os cargos que estão aí dispostos no concurso da PEMAL? O cargo de oficial, perfeito? Oficial de Estado Maior. E nesse caso específico, qual é o requisito? A grande possibilidade é que seja o último concurso que seja de nível médio. Então, quem tem nível médio e pretende ser oficial da Polícia Militar, entrar para o quadro de oficiais, está aí praticamente uma das últimas oportunidades do que se elenca para o ensino médio, né? o nível médio. Então, vai abrir, né, obviamente, um leque maior de concorrentes por dado
a possibilidade do ensino médio. E aí observa-se que o curso, né, o CFO, o curso de formação de oficiais, ele se dará durante 3 anos, tal como consta aqui, e após a conclusão do CFO, a remuneração bruta, né, do oficial se dará no patamar de R$ 11.563,77. Uma excelente remuneração. E o segundo cargo, né, disposto aí para este edital é o de soldado do quadro de praças, que é o soldado. Também é curso, o requisito, né, mínimo é curso de ensino médio, e aí esse soldado, ao fim do curso de formação de praças, né, durante o período que ele ficar ali no CFP, ele receberá uma remuneração de 2.354, mas ao final de sua atuação lá no curso de formação de praças, ele passará a receber a remuneração bruta de R$ 6.067,51. Também uma excelente remuneração, considerando as polícias militares em seu nível primário a nível Nordeste, beleza? Então, uma excelente oportunidade, inclusive no que se retrata a remuneração, perfeito? Seguindo aqui, teremos outros requisitos básicos para admissão ao curso de formação. A maioria, né, dos requisitos são aí comuns, né, ordinários das polícias militares, das carreiras policiais, mas eu vou fazer o destaque para os seguintes. Primeiro deles, acredito que tanto o Felipe como o João, Francisco, né, acredito não, tenho certeza, todos vocês se adequam aqui nos... João é João Vitor, é? Passei aqui, não fiz a pergunta. João, eu estou falando com o João Vitor. Só tá o nome aqui, João. Dá o ok aí para mim. João, me ouve? Tá ouvindo, não. Mas acredito que, sendo João Vitor, né, teremos aí a performance de todos os requisitos. Mas digamos que um amigo, né, você vai fazer lá a indicação, né, bora lá, vamos fazer o concurso, ou tem algum concorrente que vá disputar essa vaga aí, e aí essa pessoa não tem ainda o ensino médio completo, está lutando para terminar o ensino médio, tem ali 16, 17 anos, não sei. E aí, primeiro ponto, o que é que se busca aqui? Esse ensino médio, né, ou o equivalente ao ensino médio, com a devida certificação, né, pela Secretaria de Educação, pelo MEC, enfim, esse certificado, né, a comprovação do ensino médio deve ser apresentada na data da matrícula, beleza? Na data da matrícula do curso de formação. Então, às vezes existe essa incógnita se deve ser apresentado, se a pessoa tem que comprovar os requisitos no ato da inscrição do concurso, se é no ato da posse, se é no ato da matrícula. Não, aqui especificamente na data da matrícula. Então, haverá ainda as provas, né, objetiva, discursiva, haverá 7 fases desse concurso, né, que se dará aí, teremos um cronograma, vou até passar lá para o cronograma, está lá abaixo, lá no final do documento. E aí, neste cronograma, a gente tem a indicação de todas as datas, né? Datas previstas, obviamente, do certame, poderá ter alguma alteração, mas pelo que já está previsto, observe que lá em 25 de agosto, está aqui, ó, 25 de agosto, teremos a divulgação do edital do resultado final nas provas objetivas e do resultado provisório na prova discursiva. Após isso, é que teremos a segunda fase, que será o TAF, e as fases conseguintes. Então, observe
que, pela lógica, né, pelo andar da carruagem, a finalização dessas fases se dê ali por volta de dezembro, janeiro, se tudo correr nas melhores perspectivas. Então, por exemplo, o sujeito, vou voltar lá para o início, que ainda está percorrendo o ensino médio, ele terá tempo suficiente para fazer essa conclusão, se acaso, né, ele já está correndo contra o tempo, porque só precisa apresentar essa certificação na data da matrícula, perfeito? O sujeito ali tem 17 anos, acabou de completar 17 anos, está com 17 anos e meio, opa, tem que ter 18 anos, todo mundo sabe muito bem disso. Mas 18 anos quando? Aqui também, ter 18 anos completos na data da matrícula no curso de formação, beleza? No dia que ele vai começar o curso de formação, ele tem que fazer a matrícula. No dia da matrícula, ele já tem que ter os 18 anos completos, perfeito? Tal como tem uma idade mínima de 18 anos completos, existe a idade limite. E a idade limite aqui já encontra outro ponto específico, que é qual? Ter a idade máxima de 30 anos completos até a data limite para inscrição no concurso. Então, a data limite para inscrição no concurso é que vai determinar se o sujeito entra ou não entra, porque ali ele não pode ter mais do que 30 anos até a data limite da inscrição desse concurso. A gente vai, inclusive, até falar. A data limite prevista, né, para esse concurso, está aqui, fiz a anotação, é até o dia 30 de abril. Pode ser que haja alguma prorrogação? Pode ser, mas até então, o concorrente, né, o concurseiro ali, ele não pode ter mais do que 30 anos. Até quando? Até o dia 30 de abril deste ano. Positivo? Então, temos aí este requisito limítrofe. Também, quando a gente fala de altura, quem é do sexo masculino tem que ter, no mínimo, 1,60 m. Quem é do sexo feminino tem que ter, no mínimo, aí 1,55 m. Né? Todos os outros requisitos, ter aptidão física, intelectual, física e intelectual, sanidade física e mental, então são todos requisitos aí normais e ordinários aí das carreiras policiais, perfeito? Vou seguir aqui para mais um requisito que é de suma importância. Quem não tem habilitação tem que estar habilitado, né? Tem que ter a sua habilitação com a sua CNH, no mínimo, na categoria B, independente que seja ela provisória ou que seja definitiva, mas tem que ter a CNH. Não se fala aqui especificamente em que momento. Então, a lógica é que na data da matrícula também tenha, né, essa CNH. Perfeito? Bora seguir, que aqui diz mais o nosso edital. Das vagas, temos esse quadro aí. E se você observar o quadro, ele vai dar aqui ao final, ó, 60 com 1.000. 60 e 1.000. Então, a gente já observou que existiu muita divulgação aí falando de 1.060 vagas. Está correto? Está perfeitamente correto. Mas temos a seguinte indicação. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou falar para vocês que haverá a prova objetiva e haverá a prova discursiva. Haverá uma classificação de vários tidos como aprovados. Você vai ver lá na frente que a gente vai falar que serão, né, considerados ali aprovados basicamente 2.000 candidatos. A gente vai ter 2.000 candidatos aí que serão tidos como classificados, serão colocados aí como classificados na prova objetiva. Só que após a prova objetiva, haverá a prova discursiva. Então, teremos aí um afunilamento para depois de todas as fases, teremos uma seleção aí de 1.000 soldados e 60 oficiais. Perfeito? Analise o quadro comigo e observe que teremos
400 vagas de ampla concorrência, são muitas vagas, é muito bom, dá uma oportunidade, uma janela de oportunidade muito bacana, porque ou você sendo o primeiro, ou você estando ali na colocação de número 400, você está no jogo. Observando-se, né, a ampla concorrência e relacionada às vagas imediatas. Estou aqui, ó, fazendo destaque. Ó. Vagas imediatas. Para quem seja preto, pardo, indígena ou quilombola, haverá uma disposição aí de 100 vagas e perfazendo nas vagas imediatas 500 vagas. Quando a gente fala no cadastro de reserva, que aí o Estado ele vai fazer esse cadastro de reserva para ir chamando conforme as suas necessidades, haverá as mesmas proporções. 400 de ampla concorrência, 100 pretos, pardos, indígenas e quilombolas, totalizando aí 500. Ou seja, vai perfazer os mil soldados aí selecionados nesse certame. Lá acima temos 24 de ampla concorrência para oficial, 6 preto, pardo, indígena e quilombola, perfazendo 30 oficiais para as vagas imediatas no quadro de oficial de Estado-Maior. Mesma proporção quando a gente fala de cadastro reserva. Tranquilo? Então, vamos lá. Mais uma vez, porque excelente oportunidade. Já vimos que temos uma banca que já é tradicional, né, na aplicação de concursos públicos, e dada essa tradicionalidade, nos traz mais uma segurança em saber questões, saber como é que ela se comporta em concursos de carreiras policiais, como é que ela cobra, né, nas áreas militares. Temos uma excelente oportunidade, quando ressaltamos a remuneração e a quantidade de vagas também. Perfeito? Vamos lá, avançar na nossa análise. O que foi mais que a gente viu aqui de interessante? Deixa eu passar aqui. Vamos lá das inscrições. Inscrição um pouco salgada, né? R$ 150. Já aconteceu de ter inscrições de polícia militar no patamar de 180, R$ 200. Mas também já teve oportunidades que foi cobrada ali entre 120 e 100 reais e algumas oportunidades R$ 80. Mas, nesse caso, o CESP, Sebrasp, né, eu tenho o costume da nomenclatura antiga, está aí cobrando R$ 150, não impedindo a possibilidade de quem for requerer a isenção fazê-lo, só que existe um prazo específico para quem for fazer o pedido de isenção que eu falo já. Mas está aí, valor de R$ 150 para quem for requerer esta isenção. Que mais? Vamos falar, né, do período de inscrição. Vou lá para baixo para o cronograma. E aqui no cronograma teremos, ó, prazo, cadê? Período de solicitação de inscrições, ó, do dia 30 de março, então estamos no dia 20, né, daqui a 10 dias, do dia 30 de março até o dia 30 de abril de 2026, né, das 10 horas da manhã do primeiro dia, do dia 30 de março, já inicia-se as inscrições, até as 18 horas do último dia, observando que existe a possibilidade aí do pagamento do boleto até o dia seguinte, mas qual é sempre a indicação? Não faça como todo brasileiro que deixa para a última hora. Se antecipe. Meus irmãos, meus guerreiros, vocês estão querendo ou não estão querendo? Estamos querendo. Tem a possibilidade já de pagar? Paga. Vou pedir isenção? Peça no prazo específico. Inclusive está aqui, ó, o prazo para solicitação de isenção, a partir também do dia 30 de março até o dia 8/4. Então, é basicamente uma semana, né? Praticamente uma semana ali para você requerer
esta isenção. Tem 6 possibilidades, né, de requerer a isenção, do requerimento de isenção, mas você vai ter que entender onde é que você se adequa, se cabe a isenção ou se você vai pagar. Mas que você vai para o jogo, você vai. Então, nada de perder essa oportunidade, porque perdeu o prazo de inscrição. Negativo. Isso não existe. Positivo? Vamos lá, vamos seguir. Vou lá para cima mais uma vez, para jogar por onde a gente parou. Beleza, falei dos R$ 150, valor da inscrição, falei do período, né, de inscrição, que vai até o dia 30 de abril, a isenção, quem for requerer, vai até o dia 8 de abril, teremos aí as possibilidades de pedido de isenção, né, da taxa de inscrição, esse pedido de isenção, primeira possibilidade ali para quem está desempregado, tem todos os requisitos aqui, depois a quem couber faz a leitura. Segunda possibilidade, né, quem foi inscrito aí nos programas sociais do governo federal, estadual, municipal, beleza? Vou fazer o destaque aqui. Terceira possibilidade, quem seja aí doador voluntário de sangue, beleza? Conforme a legislação, existem todos os regramentos. A quarta possibilidade, o trabalhador que ganha até um salário mínimo por mês, conforme a legislação estadual também, e aí tem as devidas comprovações. Quinta possibilidade, quem seja doador de medula óssea, também conforme legislação estadual de Alagoas. E a sexta possibilidade são as pessoas que foram aí convocadas e nomeadas pela Justiça Eleitoral do estado de Alagoas para participar do pleito eleitoral, trabalhar no pleito eleitoral ali como mesário ou outras funções mais. Então, 6 possibilidades para se solicitar a isenção. Perfeito? Se acaso couber isenção para algum de vocês, vai lá no edital, analisa ponto a ponto, né, para não haver confusão, e solicita no prazo específico. Vamos lá. Vamos seguir, ver mais detalhes desse nosso edital. Esse aqui. Estou fazendo análise diretamente do edital. Pronto, show de bola. Vamos lá. Fases do concurso. Como eu já tinha explicado lá acima, estamos diante de 7 fases. Agora, nesse exato momento, nós nos preocupamos com praticamente 2 situações. A preocupação agora se trata de 2 situações. Trabalhar a mente e trabalhar o físico. Não adianta só estudar, ficar trancado no quarto e meter o pau a estudar. Você tem que cuidar do seu físico. De nada vai adiantar você fazer de tudo para passar na prova, mas você está obeso, aí não conseguir fazer. Estou falando aqui com os homens, mas como essa aula está sendo gravada, vou fazer a postagem lá. Meninas, tem que estar com o físico em dias, beleza? Então já tem que começar a preparação desde já. Ou militar, ou policial, ele tem que estar sempre em atividade, tem que estar sempre ali conectado com o corpo e mente. Então, vamos lá. A nossa prova objetiva ela será dividida em 2 classes. A prova objetiva terá conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. 50 e 70 questões, todas relacionadas a assertivas, onde você analisará se está certo, se está errado. Não é de múltipla escolha. Tanto a prova objetiva, bem como a prova discursiva, ao você observar aqui, são de caráter eliminatório e classificatório. Beleza? Prova objetiva e prova discursiva serão aplicadas no mesmo dia, serão aplicadas no dia 19 de julho de 2026. Então, teremos uma preparação até o dia 18 de julho de 2026. Teremos uma preparação até um dia anterior ou até 2 dias antes para dar aquela parada, porque tem gente que mora em outro estado, né? E fará essa viagem para Arapiraca ou Maceió. Beleza? E posteriormente, não tem data ali já pré-designada, teremos o TAF, teste de aptidão física. Todas as outras fases ali, você vai se preparando, né, para cada uma, obviamente,
Mas agora, esse exato momento é parar, se organizar. A mentoria serve para isso, para clarear sua mente, lhe apoiar em todos os tópicos, né, em todas as áreas possíveis, para você organizar sua vida, direcionar e ter a melhor disposição de forma objetiva e prática de como você estudar. Então, como é que eu estudarei os conhecimentos básicos? Como é que eu estudarei os conhecimentos específicos? Então, nossa mentoria, como vocês já sabem, serve para isso, para você fazer esse direcionamento. Tudo bem, senhores? Então, vamos lá, bora seguir. As provas objetivas, e aqui temos a diferenciação, mas vai bater tudo na mesma perspectiva. 4h30, beleza? Ó, soldado do quadro de praças, 4h30. Para quem se destinar o cargo de oficial, 4h30. Sendo que oficial será pela parte da manhã, turno da manhã para o oficial e o turno da tarde para o soldado. Positivo. Veja que é um tempo razoável. Nem é pouco tempo, nem é muito tempo. Danilo, como é que eu vou conseguir me preparar para saber se eu consigo fazer essa prova nesse determinado período? Pessoal, agradeçam a Papai do Céu, ele é quem dita todas as coisas, a ele pertence toda a verdade, toda a vida, no céu e na terra e em todos os espaços. Agradecer em que sentido? Graças a Deus, Papai do Céu nos abençoou, que veio um edital com tempo suficiente para nos prepararmos durante a semana e todo domingo, já que minha prova é no domingo, eu já vou adaptar minha mente, meu psicológico, meu corpo, minhas estruturas emocionais por completo, para que todo domingo eu faça um simulado, já me adaptando a esta prova. Então, se minha prova será no período da manhã, partindo da premissa que essa prova se dará ali a partir das 8h da manhã, todo domingo, 8h da manhã, eu já vou separar 4h30 para eu fazer o meu simulado. Se minha prova será no turno da tarde, geralmente ali por volta das 2, 3 horas da tarde, normalmente é dessa forma que acontece, ou 2 ou 3 horas da tarde, você também já vai adaptar toda a sua rotina para todo domingo você fazer um simulado se adaptando a isto. Então, no dia que você chegar na sua prova, daqui a 120 dias, vê que massa, já teve prova, a maioria das provas são de 2 meses, 60 dias. Quando tem uma melhor oportunidade, 90 dias. Já teve prova, PM Paraíba, não me recordo exatamente o ano, acho que 2018, 19, 30 dias. Para não mentir, foram 32 dias. Foi um dos prazos mais curtos que eu já vi. Mas essa veio muito boa, então tem tempo suficiente para você se adaptar. Fez o seu primeiro simulado, foi ruim. Poxa, levei 5 horas para resolver minha prova. Lembrando que você vai ter que fazer redação. Se você faz o rascunho, você vai ter que passar limpo aquela redação. Você vai ter que analisar 120 questões e passar as 120 questões para o gabarito. Então, essas 4h30 é para tudo isto daí, perfeito? Então, tem que ter noção disto. Então, como é que você faz? Adaptando. Você vai participar de uma prova, de uma corrida, você vai fazendo sua preparação. Como? Correndo. Quem vai fazer uma prova de concurso público, mesma sintonia, praticando. Perfeito? Vamos lá. Vamos seguir. Das provas objetivas. Aqui, o texto é um pouco comprido, né? E aí ele vai falar... Deixa eu voltar aqui. Cadê? Vai dizer, ó, basicamente ele já está dizendo aqui, ó, certo e errado. Se for certo, né, vai ter o C. Se for errado, vai ter a letra E. Enfim. Eu vou aqui para o critério de avaliação. Ó, aqui ele vai colocar, né, que teremos para
para os conhecimentos básicos, né? 50 questões, que terá a seguinte contagem. 50 dividido por, abre parênteses, 50 menos NP1, fecha parênteses, ponto. O que significa essa contagem? Nada mais, nada menos do que dizer o seguinte, ó. Se o sujeito marcou lá na sua prova e acertou, ele ganhará 1 ponto na básica. Se ele, nos conhecimentos específicos, marcou e acertou, ele ganhará 1 ponto. Isso. Já do outro lado, se ele marcou errado, ele terá 1 ponto negativo na básica e na específica, mesma coisa. Se ele errou, ponto negativo. Então, qual é a sistemática da Sebrasp nessa prova da gente? Aquilo que você marcar como correto, 1 ponto. Aquilo que você marcar como errado, menos 1 ponto. Se você acertou a primeira questão e errou a segunda questão, você está zerado ainda no jogo. Acertou a terceira questão, acertou a quarta questão e assim sucessivamente. Mas à medida que você vai errando também, aquela pontuação que você subiu, ela vai caindo também. Então aqui, pessoal, é onde entra mais ainda, e eu vou ser enfático nisso, não agora com você, não só agora com vocês, mas em todos os pontos em que eu for dar aula, em que eu for falar com qualquer candidato, qualquer aluno meu. Técnica. Irmão, aqui não vai ser somente chegar, sentar, pegar a caneta e fazer a prova. Você tem que ter técnica, você tem que ter sapiência, você tem que ter conexão com a prova e saber como fazer. Você tem que saber jogar o jogo. Muito, mas muito. Sabe, marca. Não sabe, você não marca. Está na dúvida? Então você dá um passo para trás, analisa, observa todo o cenário e vai interpretar e decidir. Marco ou não marco? Se eu não marcar, e aí? Será que eu vou perder a oportunidade de ganhar 1 ponto? Será que eu estarei me arriscando em ficar negativo? Eu também não posso deixar muitas questões em branco, porque senão eu vou ficar lá para trás na pontuação. Mas eu também não posso me arriscar demais, porque talvez eu fique até devendo, né? Que a galera brinca que o cara pode ficar devendo a CESP aí. Então, é aquela grande questão. Temos tempo para se preparar? Temos. Mas desde já, desde o primeiro dia, a preparação se dá. Você sabendo analisar. Haverá questões em branco? Haverá. Haverá. Se o sujeito realmente ele bater no peito, jogar perdão, bati aqui no microfone. Se ele jogar a responsabilidade no peito, e aí ele tiver cunhão mesmo para dizer, vou enfrentar, vou arriscar nessa parada e marcar todas as 120 questões, obviamente ele saberá que está errando algumas delas ali. Então ele está se arriscando demais. Às vezes você tem que ter essa sintonia. Como é que você sabe disso? Prática diária. Prática diária. O que é que eu digo a vocês? Essa metodologia não é coisa do outro mundo. Eu não inventei isto. Eu apenas estou aplicando e mostrando a vocês a direção daquilo que já foi feito por milhares e milhares de pessoas. Eu fiz também e deu certo para mim. Mas como que eu faço, Danilo? Olha, faz dessa forma aqui. Conteúdo, questões. Quantas disciplinas por dia? Depende. Tem gente que pode estudar mais, tem gente que tem que estudar um pouco menos para criar uma base. Mas sempre analisando. Quando eu for resolver questões, só vou responder questões Sebrasp. Só vou responder questões certo e errado. Quando for responder, já faço a mesma análise. Consigo saber, marco certo. Não consigo saber, já deixo em branco ali. Claro que, veja comigo, quando você está no estudo semanal ali, a lógica é que você não deixe de marcar, que você se arrisque para aprender. Mas quando você estiver lá no domingo fazendo o simulado, ali não. Opa, estou diante ali de 120 questões. Agora é o momento do jogo, vou simular o jogo. Se acaso fosse esse momento da prova agora, nesse domingo, estou aqui na minha mesa, na minha casa, no meu ambiente, no meu local. Se fosse agora, a decisão final, aí para os pênaltis, e aqui?
Eu consigo marcar o gol ou não consigo? Então, é esta dúvida. Durante a semana, não. Durante a semana, é realmente marcando, fazendo, errando, acertando, enfim, analisando todos os pontos. Mas, no dia do simulado, temos que observar isso. Positivo? Bora lá, bora seguir. E como eu falei para vocês, temos lá as 1.000 vagas, né? Tanto de complementação imediata como de cadastro de reserva, mas temos o seguinte: serão considerados aprovados nas provas objetivas os candidatos que não foram eliminados. Então, tem todos os requisitos para você não ser eliminado. E os mais bem classificados irão para a correção de sua redação, de sua prova discursiva. Beleza? Como é que a gente vai dizer que o sujeito... Eita, tem uma contagem aqui muito mirabolante. A CESP podendo, o Sebrasp, né? Podendo melhorar a vida da gente, fez aqui uma contagem muito louca. Depois eu faço essa conta aqui e digo a vocês qual é o mínimo que tem que fazer. Mas a gente vai se preocupar com o mínimo, não, meu velho. A gente vai para fechar essa prova. Eu não quero meu aluno pensar, se eu fizer só isso daqui eu passo. Não, isso é pensamento medíocre. O cara tem que ir para as cabeças, o cara vai ter que estar pensando em ser o 01 desse concurso. Eu quero isso, eu quero o 01 do concurso sendo meu aluno estando do meu lado ali. Então vamos lá, o cara foi aprovado na prova objetiva e ele está dentre os mais bem classificados e não foi eliminado, o Sebrasp vai designar 2.000 soldados. Está aqui, 1.600 da ampla concorrência e 400 pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Porque destes daqui haverá a correção, né, das redações, das discursivas, e daí para frente vai se fazendo as outras fases para ir se eliminando. Pouco a pouco vai se eliminando. Quem restar dos 1.000 primeiros, já está dentro. Sabendo-se que 500 estarão ali nas vagas imediatas e outros 500 ali ficarão para o cadastro de reserva. Mas o que é que vai se fazer aqui? Obviamente tem que ter uma sobra, né? Porque nas etapas, TAF, psicotécnico, que mais? Toxicológico, investigação social, em todas essas fases vai cair gente, vai sendo reprovado gente. Então tem que ter um pouco a mais para depois sobrar ali os 1.000. Positivo? Bora seguir aqui. O que mais? Beleza, prova discursiva. Como é que se dará a redação? A redação será por um texto dissertativo de até 30 linhas, que terá uma pontuação máxima de 30 pontos e será a respeito de atualidades. Desde já, meus amigos e minhas amigas que irão depois aí assistir esta aula, você já tem que estar antenado com as atualidades. Então, quem não assiste jornal, assista jornal. Quem não lê matérias jornalísticas e as atualidades, e aí vamos lá, o que está acontecendo no mundo? Questão política interna, questão da guerra, né, o que está mais em pauta, guerra no Oriente Médio, guerra Ucrânia-Rússia, conflitos, né, que envolvem os Estados Unidos, toda uma relação geopolítica. Temos aí critérios de atualidades internas no Brasil, de cunho religioso, de cunho de matéria de gênero, né, de sexualidade, enfim, diversos tópicos, feminicídio, crimes cibernéticos, enfim, é uma gama enorme de atualidades. O grande cenário você vai saber exatamente o que é que vai cair no dia da sua prova? Não. Mas você tem que estar ambientado com tudo que acontece no mundo. Você vai saber 100% de tudo? Não. É pelo menos que você saiba o mínimo para que quando cair na sua prova você tenha argumentos, você tenha uma base, né? Você tenha ferramentas para poder trabalhar ali na sua redação, na sua prova discursiva. Isso aí é o mínimo. Tranquilo?
Olha lá. Um ponto mínimo, básico. Só caneta de tinta preta, beleza? Então, lá no dia da prova, somente caneta de tinta preta. Aí dá de doido para levar outro tipo de caneta não, tem que ser caneta preta. Dos critérios, prova discursiva, pá. Isso aí tem que ter uma preparação massa. Já fiz a indicação, né, da professora Luciana aí para vocês. Depois eu vou indicar mais uma vez. A gente vai fazer todo um cenário ali bonito para que vocês tenham um suporte aí em redação. Teste de aptidão física. Por que eu digo que vocês têm que estar ali preparados? Vamos lá. Fisicamente falando. O teste de aptidão física de caráter eliminatório, não é classificatório. Eu estou aqui embaixo, passei no meu TAF, meu concorrente que estava lá em cima foi reprovado. Então aí eu vou subindo? Vou, mas eu só subo porque ele caiu lá em cima. Não é porque eu fui melhor do que ele que eu vou lá para cima, não. Eu só vou subir na medida que outros concorrentes acima vão caindo. Então é só eliminando. Constará de 5 provas, beleza? Teremos 5 provas, a serem realizadas em 3 dias distintos. 3 dias você passará lá na capital, Maceió, fazendo este TAF, com a graça de Nosso Senhor, e aí haverá um intervalo, né, de 24 horas de descanso entre os dias de aplicação. E então você vai fazer pelo que eu entendi, né? Obviamente, são 3 dias distintos. Então, para essa galera toda, né, que vai fazer o TAF, e aí haverá um intervalo de 24 horas de descanso, né, entre os dias de aplicação. Enfim, isso aí a gente vai ter as comunicações. Vamos nos preocupar quais serão essas provas. Primeiro, como eu estou falando com os homens aqui, vamos lá, senhores. Abdominal, supra, né, tocando os cotovelos no quadríceps. Então, você vai fazer aqui o cruzamento do braço em forma de X, e aí vai tocar os cotovelos lá nos quadríceps. No meu concurso, né, se dizia lá no edital que tinha que tocar o cotovelo no joelho. Só que aí para tocar o cotovelo no joelho era lá para cima, não tinha condição suficiente. Então, até lá no próprio TAF, os examinadores disseram só, tem um leve erro, né? Fisiológico, obviamente, falando, lá no edital. Não tem como você tocar, você tem que passar, vai ser uma loucura. Então, você tocou aqui no quadríceps, resolveu a parada. Então, a preparação se dá da seguinte forma, você vai ficar deitado, né, no solo, e aí, se você já for se preparando, você vai deixar seu pé apoiado, uma barra, um apoio, né, de metal, de madeira, não sei, aí em sua casa, no sofá, ou um companheiro, uma companheira, apoiando ali seus pés, e aí você vai fazer esta flexão. A grande questão dessa flexão é que sua parte posterior aqui do ombro, ela tem que tocar o solo, né? O examinador ele vai estar avaliando porque tem que tocar o solo, e aí você subir até tocar o cotovelo no quadríceps. Senhores, 40 repetições no tempo de 1 minuto. Tá suficiente. Basta tão somente, sendo repetitivo, preparação. Barra fixa, masculino, no mínimo aí 4 repetições, certo? A corrida de ir e vir, né, o shunt run, de 9 metros e 14 centímetros, já anotei aqui, corrida de ir e vir, 9 metros e 14 centímetros, no tempo aí de 11 segundos, beleza? Corrida de 2 km em 11 minutos, dá sossegado. E natação de 50 metros em 65 segundos, né? 1 minuto e 5 segundos. Para as moças, né? Para as FENs, 30 repetições de abdominal, isometria na barra durante 10 segundos, corrida de ir e vir em 13 segundos, corrida de 1.800 metros em 13 minutos. Ficou melhor ainda para quem é do sexo feminino bater a corrida, porque diminuiu-se 200 metros e aumentou-se 2 minutos.
Então, para as meninas aí, ficou bem confortável passar na corrida. A prática aí, as meninas verão que dá tranquilamente para isto. E natação, mesmo tempo, masculino e feminino, 1 minuto e 5 segundos, 65 segundos. Beleza? Que mais? Tem uma parte, né, obviamente, do edital que fala como é que se dá a prática, né, de cada um dos exercícios. E aí, dessa parte aqui vai falar, né, quais são os exames, né, que deverão ser feitos, exame de sangue, neurológico, cardiológico. A CESP é bem criteriosa nisso, né, cuidado com isso. Entendam, não existe, para mim, não existe ex-professor, bem como não existe ex-aluno, que aí os senhores também estão na caminhada para esse concurso. E aí, observe, a gente está muito, muito, muito preocupado e focado na prova objetiva, prova discursiva, passar na prova. Mas haverá as outras fases. Então, senhores, os senhores têm o meu contato WhatsApp. Na medida que forem se passando as fases e sempre que surgir alguma dúvida relacionada a essas fases, não deixem de perguntar a mim, a outras pessoas que já passaram em concurso público, porque às vezes existe um ou outro bizu que a gente possa passar de como você fazer, né? Até a questão dos exames, né? Coisas pequenas. Olha, reúne um grupo, vai para uma clínica ali, reúne um grupo, vão barganhar um preço para você ter um preço ali mais interessante, que é um gasto tremendo. Você vai fazer um exame cardiológico, não inventa de beber, fazer atividades físicas demasiadas anteriormente, enfim, tenta ter um descanso para quando você for lá no momento do exame cardiológico, você está mais tranquilo. Ah, professor, mas meu coração é bom, é topado, mas no dia lá do seu exame, você pode ser a pessoa mais saudável, mais tranquila do mundo, mas se der alteração, e aí deu aquela alteração, o médico, na hora que fez lá, não lhe disse qualquer nada, não deu qualquer instrução, disse, deu alterado, não, ele fez, fechou o envelope, lhe entregou, tu manda para a banca avalia lá, disse, não, você tem alteração, aí você, poxa, como é que eu tenho alteração se tudo meu é normal, sou super saudável, mas porque lá no momento deve ter dado alguma alteração, alguma ansiedade, sei lá, a máquina pode ter dado algum defeito, tudo pode acontecer, né? A gente não pode confiar. Então, tem que ter muita cautela. Já vi gente, e coincidência do destino, Polícia Militar de Alagoas, que deixou de assumir porque tinha problema nos exames médicos, recebeu o exame médico, não teve a preocupação de abrir e analisar o exame para saber se estava em conformidade com o edital. Nem teve a preocupação de analisar com outro colega, outras pessoas que têm mais experiência, e nem pedir a análise do médico, né, do profissional de saúde. Será que está certo? Será que está bacana? Será que eu posso mandar? Isso aqui se adequa? Então, essas perguntas são extremamente necessárias para evitar uma eliminação. Veja, você gastou rios de dinheiro aí, tempo e demais critérios para depois perder. Pô, uma coisa mínima que você poderia ter tido uma atenção, né? Poxa, como eu falei, deu alteração lá no exame de ocular, né, oftalmológico, deu um problema lá no exame cardiológico, enfim, às vezes é uma coisa, é só refazer de uma forma mais interessante que o profissional diz, não, aqui dá um laudo melhor para você. Então, tem vários critérios, né, que dá para a gente dar o bizu e aí você seguir da melhor forma. Ninguém quer ser reprovado. Se realmente o sujeito tem um problema sério de saúde, fica complicado. Mas se você tem uma saúde ali perfeita, tranquila, não tem doenças, né, que lhe impeçam, então você está dentro do concurso. Tranquilo? Vamos seguir. Seguir com a nossa análise aqui. Estão conseguindo entender tudo, né, senhores? Me dá o ok aí. João, Francisco, Felipe. Tudo ok. Beleza, show de bola.
O edital, o edital, se você observa, eu estou passando ele aqui. Se você quer procurar, rapaz, quantas doenças tem no mundo? Vai num edital desse da CESP, que você vai saber quantas doenças tem no mundo. Meu irmão, é tipo de bronca que pode ter no seu corpo, são as possibilidades aqui de doença. Ó, tudo que eu estou passando aqui são possíveis doenças que você, ou anomalias que você não pode ter. Beleza? Ainda falando de avaliação psicológica, qual foi essa daqui? Documentação, comprovação documental, né? Investigação social. O FIC, né? Que será ali respondido. Passar. Não pode ser maloqueiro, não pode ter tatuagens, né, que induzam aí a criminalidade, né, ter a suástica e outros mais que aí não é condizente com a carreira policial. Exame toxicológico, né? Beleza? Que mais? Recursos, nota final, critério de desempate, disposições finais, e aí vamos lá para o conteúdo programático, que é aquilo que nos preocupa neste momento, né? nesse momento de preparação, que são os conhecimentos. Como eu estou aqui com os senhores que vão fazer a prova para soldado, vou passar para esta fase. Né? Temos duas divisões, conhecimentos aqui para o cargo de oficial e para de soldado. Então vamos lá. Conhecimentos básicos para o cargo de soldado. Vou fazer o destaque aqui. Cargo de soldado, quadro de praças. Primeira disciplina. Isto daqui eu estou falando que haverá 50 questões. Aí você me pergunta, para quem nunca fez, Danilo, serão quantas questões de português? Quantas questões de matemática? Quantas questões de informática? Meu amigo, minha amiga, não temos essa numérica. Dentre as 50 questões, pode ter mais de uma, menos de outra, e assim haverá uma interpolação, mas não temos essa exatidão. Então vamos lá. Língua portuguesa, o normal, né? Não é nem mais nem menos daquilo que a CESP já cobra, então está na normalidade. Isto é bom, porque analisando outros editais e a gente fazendo outras questões e outras provas, já saberemos como é que a CESP se comporta. Como já passei até o bisu para vocês. Porque eu sempre bato na tecla, resolve muitas questões. Quanto mais você se habituar a saber o conteúdo, estudar o conteúdo e resolver questões, você já vai entender como é que a banca se comporta. Matemática. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para explicar e falar de matemática, mas já vi vídeos, já fiz uma análise, né, superficial com amigos e profissionais que são da área e todo mundo é uníssono em dizer matemática está extremamente tranquila. Extremamente tranquila. Não está nada de absurdo, nada de anormal. Então, boa notícia para quem não gosta, para quem tem uma dificuldade com a área de exatas, então matemática veio sossegado, beleza? Inclusive pequeno, onde dá a grande oportunidade de você passar várias vezes durante os 120 dias pelo mesmo conteúdo. Então você vai conseguir ver o mesmo conteúdo várias vezes e sempre ali praticando. Noções de informática, também fazendo análise, tal como português, aquele básico, nada do outro mundo. Básico, tranquilo, nem mais nem menos, de forma moderada com aquilo que a CESP já cobra. Conhecimento do estado de Alagoas. Eu vi alguns professores falando, pessoal, excelente notícia, não vai cair história e geografia. Poxa, eu olhei, não sei o que foi que o cara entendeu. Ó, conhecimento do estado de Alagoas, e aí quando eu faço uma análise aqui, eu só vou tirar praticamente aqui, deixa eu ver, eu vou fazer a marcação aqui, ó. Vou fazer essa marcação e vou fazer até diferente. Aqui, ó. Até colocar outra cor. Isso, vou colocar um azul aqui.
Este tópico aqui, dentro de conhecimentos do estado de Alagoas, está mais versado para a parte de geografia. Está mais versado para a parte de geografia. Analisar a organização política administrativa é um cenário jurídico, de direito constitucional. Beleza? Maceió como capital estadual. Tem a relação histórica, tem a relação geográfica. Quais são os municípios? O que é que compõe, né, o estado de Alagoas perante o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário? Estou fazendo uma análise jurídica, beleza? Economia estadual, agroindústria canavieira, turismo e setor de serviços. Eu estou analisando critérios geopolíticos, não necessariamente históricos, mas geopolíticos. Mas para todo o resto que eu não marquei, perdão, ia deixando aqui, ó, o tópico 3 também. Aqui, ó, geografia, ó, aspectos geográficos, litoral, zona da mata, agreste, sertão, Rio São Francisco. Então são, ó, tópico 3, aspectos geográficos, tópico 4, aspectos geopolíticos, né, que envolve também aí toda uma questão jurídica, mas tudo aquilo que eu não marquei tem conotações aí históricas, de história. Lá no tópico 1, formação da história de Alagoas, lá no tópico 2, Quilombo dos Palmares, lá no tópico 6, cultura e patrimônio, né? Então são todas questões aí históricas. Não é coisa do outro mundo, não. É coisa sossegada. Quem tem como é que eu posso dizer, repele um pouco história e geografia, porque nunca gostou, por exemplo, na escola, não se preocupa com isso. Dá para fazer o estudo? Dá. Cara, aqui não é de quem gosta e quem não gosta. Tem que fazer. E tem que fazer, tem que colocar aquele na cabeça, tem que aprender e pronto. Nada mais do que isso. Beleza? Vamos embora. Quando ele fala aqui de atualidades, entenda que essas atualidades aqui é para redação, beleza? Aí ele vai fazer a seguinte sinalização. Vai sinalizar que estamos diante de uma cobrança sobre segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, saúde, enfim. Você tem que estar inteirado dos acontecimentos da atualidade. Isso aí é obrigação sua, senhores. Seguindo agora, adentraremos nos conhecimentos específicos. Então, ó, voltando aqui. Haverá 50 questões que vão versar sobre as 4 temáticas. Retornando. Primeira delas, português. Português, tá aí. Segunda, matemática. Terceira, informática. E quarta, conhecimentos do estado de Alagoas. Haverá 50 questões sobre essas 4 temáticas. Perfeito? Atualidades está lá dentro de redação, da discursiva. Vamos agora descer para os conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos. Está aqui, ó. Cargo 2. Soldado do quadro de praças. Então, primeiro ponto. 70 questões, beleza? As 70 questões versarão sobre o quê? A matéria, a disciplina com maior extensão aqui no edital e também no seu material de estudo será acerca da legislação especial. Eu nomeei como legislação especial porque é legislação pertinente ao policial militar de Alagoas. Haverá legislações próprias do estado de Alagoas, como haverá outras legislações que são aí do cenário penal e processual penal. Eu vou fazer a divisão para você entender o que é que eu estou falando. Aqui, ó. Tópico 1, legislação estadual, que é do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas, decreto estadual, né, que disciplina a Polícia Militar de Alagoas. Pronto. Esses 2 tópicos aqui, vou colocar outra cor, esses 2 tópicos aqui que estão em verde, são bem específicos do estado de Alagoas. Tranquilo aqui? Vou fazer outra marcação. O tópico 3, o Decreto-Lei 2848, que se trata do Código Penal, ele vai cobrar do título 1 ao título 3.
fazer a marcação aqui, ó. Aqui, do título 1, colocar em outra cor. Vai ficar colorido aqui, mas é para melhor visualizar. Isso não deu certo. Isso aí ficou ruim. Ficou demais. Título 1 ao título 3. Título 1 ao título 3, eu vou só dar uma filada para eu não errar de jeito nenhum, mas se eu não me engano, até o artigo 28. Se eu não me engano, até o artigo 28. Vamos lá. Título 1, do artigo 1 até o artigo 12. Título 2, do 13 ao 25. Título 3, do 26 ao 28. Perfeito. Então, do artigo 1º até o artigo 28. Não é muita coisa não, viu? Sossegado, bem tranquilo. E aí depois ele vai vir com uma sequência de leis, de legislações que são do cenário penal, do cenário penal e do cenário processual penal no âmbito de legislação especial. Eu vou fazer outra marcação aqui, esta tem que estar aqui, a 18ª, ó, tem que estar em verde. Tem que estar em verde, porque é o mesmo critério lá da legislação estadual, ó, lei federal tal, que é uma lei orgânica da Polícia Militar. Então, selecionei 3 legislações aí que estão em verde, que são próprias, designadas para a carreira da Polícia Militar, especificamente, beleza? Código Penal, demarquei ali. Tudo que eu vou marcar aqui agora, eu vou fazer uma sequência aqui, eu vou marcar de outra cor. Vou usar a marcação de outra cor, marcar de azul aqui, fica mais fácil. Então vamos lá. Primeira legislação, a lei de racismo, né? 7716, lei de racismo, está aqui. Segunda, lei dos crimes hediondos, está aqui, ó, 8.072 de 90 e 89.30 de 94, beleza? Que vai tratar sobre os crimes hediondos. Depois, lei de Orcrim, 12.850, Orcrim. Lei de tortura, 94.55, beleza? Leis pequenas. Crimes contra o meio ambiente, a legislação 9605 de 98, ela é grande, mas você não vai ler ela toda, você só vai ler o tópico, o título lá, capítulo acerca dos crimes, beleza? Então você vai delimitar. 10.826, 2003, Estatuto de Desarmamento. Lei de Drogas, 11.343. Maria da Penha, 11.340. CTB, outra coisa. CTB, você não vai ficar feito doido estudando toda a legislação, não. CTB é enorme. Mas, como é óbvio, você vai estar voltado para o mundo do crime. Então, o que mais se pede aqui nesse caso específico é os crimes dispostos lá no CTB. Estatuto da Criança e Adolescente, mais uma vez, o mais pertinente são os crimes, as disposições, né, tidas lá como crimes no ECA. Lei de Abuso de Autoridade, 13.869, várias legislações aqui a gente vai ter aula, viu? Se preocupe não. Prisão temporária, pequeniníssima, muito boa de resolver questões. 9.099,95, juizados especiais, também naquele mesmo cenário. Poxa, 9.099, diversos artigos, vou ler tudo? Não. Juizados especiais criminais, o GCRIM, é o que a gente se preocupa. Haverá os juizados especiais cíveis. Ora, nós estamos no mundo do crime, então GCRIM. Lei 10.259, Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, né? Aqui já é outro tipo de legislação. Enfim, temos aí uma sequência, né, grande de legislações. Lembre-se, mais uma vez, estamos falando aí
de 70 questões. E aí, observe comigo aqui a delícia que ficou. E eu vou lhe explicar por que delícia. De um lado, teremos uma grande extensão de legislações, mas de outro, né, para sopesar, para ficar mais equilibrado, o direito administrativo, vou fazer a marcação aqui, não veio cobrando absurdos, princípios, regime jurídico administrativo, poderes, serviço, atos, contratos administrativos e licitação, bens públicos, organização da administração pública, com a administração pública direta e indireta, controle da administração pública e a responsabilidade civil do Estado. Nada do outro mundo. É um pouquinho extenso? Beleza, mas nada do outro mundo. Não dá para quebrar a cabeça com isso aí, não. Lá em cima a gente tem muito mais legislações. Aqui está sossegado. Direito constitucional veio de graça. Direito constitucional veio de graça. Direito constitucional é conteúdo para você fechar. Direitos e garantias fundamentais, estrutura e organização do Estado brasileiro e depois defesa do Estado das instituições democráticas. Isso aqui a gente vai sambar em cima disso daqui. Isso aqui não é aperreio para nada. Noções de direito processual penal. Só 2 tópicos, pessoal. Inquérito policial do artigo 4º ao 23, ação penal do artigo 4º ao 62. Deixa eu dar o bisu. Bem bonito, bem interessante. Direito processual penal. Basicamente, você fez o estudo da letra de lei seca, você já está 80% ali, 90% já certo nas questões. Processo penal, inquérito e ação penal. Leu a lei seca, você já corre praticamente com o abraço. Danilo, por que não é 100%? Haverá uma outra súmula, haverá uma outra disposição doutrinária, mas o básico, bem feito, letra de lei, isso aí é certeza de cair em prova. Certeza, estou dizendo hoje. Certeza. Sempre foi assim e sempre será. Pode cair uma outra coisa de legislação, de doutrina, de jurisprudência? Pode. Mas tudo sobre isso, não. Vai cair letra de lei. Esses 2 tópicos aqui que eu vou assinalar, em verde. Esses 2 tópicos aqui que eu vou assinalar em verde. Vou até perguntar a algum dos senhores. Sabe o que significa esses 2 tópicos que estão em verde? Quem é que me mata a charada? O que significa isso aí? Bora lá. Quem é que traduz aí? Tem alguém comigo? João, Felipe? Crimes no âmbito militar. Também, mas se resume com um único termo, Felipe. Sabe qual é? Código Penal Militar. Código Penal Militar. Lá no Código Penal Militar, tanto tem a parte do direito penal, como tem a parte do direito processual penal. Só que tudo no âmbito militar. Então é o CPM, Código Penal Militar, que você vai precisar estudar. Você vai pegar o CPM, Código Penal Militar, e no dia que for para estudar direito penal militar, você vai pegar a legislação, vai estar desse jeito aí, com esses 13 tópicos. Quando você for estudar direito processual penal militar, pega o mesmo CPM, Código Penal Militar, vai ter esses 10 tópicos aí de direito processual penal militar. Positivo? Então, nada do outro mundo. E mais uma disciplina para a gente sambar em cima, para a gente fazer o que a gente bem quer, noções de direitos humanos. É muito curto, muito pequeno. Isso aqui não é coisa para a gente quebrar a cabeça, não. Isso aqui a gente vai fazer festa com isso daqui. Conceito de evolução abrangente, sistema de proteção, a Convenção Americana de Direitos Humanos, lá, o Pacto de São José da Costa Rica. Poxa, né? Então, é isto, pessoal. Observem que a gente fez a análise aí, sucinta, mas quase que total, do nosso edital, e temos aí um excelente edital para a gente correr atrás. Temos tempo,
temos motivação suficiente pelo salário, né? Pela carreira, né? Que é muito boa. Tenho vários amigos que são policiais militares de Alagoas durante muitos anos e dificilmente tem um que queira sair de lá, que esteja mesmo indisposto. A grande maioria, né, pessoal, quando o cara está almejando aí um concurso de nível federal, né, que ele já está galgando algum nível maior, ou mora bem distante de Alagoas, quer retornar aí para a sua região. Mas quem não tem outro aperreio vai estar aí no estado de Alagoas bem sossegado. E uma prova excelente. Uma prova excelente. Tá bom? Então, aqui foi a nossa análise, beleza? Eu vou enviar lá no grupo este material que eu acabei de assinalar ele por completo, vai ficar aí para os senhores, toda vez que tiver uma dúvida sobre o edital, você já sabe a regra do jogo, vai por isto daqui, não vai para o... Ah, meu Deus, se eu pesquisar aqui na internet... Não, é isso aqui, o documento é este, a regra do jogo é esta, a Bíblia, entre aspas, do nosso concurso é isso. Então é por aqui que você tem que se pautar, beleza? Senhores, amanhã, sábado, amanhã já quero trabalhar assunto que já vai estar aqui nesse edital. Amanhã de noite a gente tem aula. Domingo vai ter simulado que eu vou mandar lá no grupo. Já vou, inclusive, falar com cada um que vai fazer PM Alagoas, porque a gente vai adaptar, beleza? Os cronogramas. Quem já está com o cronograma, que já está certinho ali, conforme esse edital, continua. Quem tem alguma adaptação, eu vou falar no privado de cada um, porque a gente vai correr para essa briga com força total. Eu quero aí todo mundo aprovado nisso aí. Eu quero todo mundo junto. Danilo, olha, a gente vai para o TAF junto, e a gente estudou tudo junto contigo. Eu quero é isso. Eu ir para a formatura de vocês, eu ir para o churrasco da comemoração de vocês. Então a gente está emanado, né? Nessa mesma união, nessa mesma perspectiva, esse mesmo desejo. Eu junto com vocês, senhores. Beleza? Fiquem com Deus, forte abraço, força e honra, e a luta só começou. Beleza? Show! Até mais. Valeu, professor. Valeu, forte abraço. Valeu, valeu. Boa noite. Boa noite.